Você que está ao alcance da minha voz, nesse momento, ouvindo essa reflexão, qualquer que seja o horário, eu quero te agradecer pelo seu carinho, sua amizade, sua parceria. Estamos quase um mês falando sobre o perdão e a Bíblia realmente traz esse assunto em muitos aspectos. E hoje nós vamos falar do momento em que Davi, ele pecou contra Deus, ele pecou contra Urias, ele pecou contra a família de Betseba, e Deus chama o profeta Natã para visitá-lo, e ele vai então visitá-lo. A gente tem que entender que era o sacerdote que estava indo para a casa do rei. O rei tinha poder de mandar matá-lo se aborrecesse, se desgostasse do que ele iria falar. Então Davi está agora recebendo o sacerdote Natã. Natã chega com uma parábola, ele conta toda uma história e nós precisamos ouvir porque ela é extraordinária, é uma parábola marcante do Velho Testamento. E o texto está em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Todo esse capítulo vai falar sobre essa situação, mas eu vou ler apenas alguns versículos. E a partir do versículo 1 diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Mas Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Eu li aqui, segundo Samuel 12, do versículo 1 até o versículo 15, mas todo o capítulo 12 vai falar sobre essa situação e os pormenores das consequências das decisões que Davi havia tomado sem pesar as consequências não de um pecado, vários pecados. E é muito interessante entendermos por que Davi
fez tudo isso escondido. Nós precisamos entender porque há toda uma situação. Davi e Betseba deviam ser condenados à morte, uma vez que Betseba já era casada. Havia uma lei determinante sobre isso. A gravidez de Betseba teria revelado seu adultério, pois seu marido havia estado fora durante toda a primavera. Se Urias tivesse passado uma noite com a esposa, quando foi chamado de volta a Jerusalém pelo próprio Davi, o problema teria permanecido oculto. Porém, como Urias se recusou a fazê-lo, o único modo de Davi proteger seu nome era mandar matar o marido de Betseba imediatamente. Poderia então se casar logo com Betseba e sua gravidez não causaria nenhuma dificuldade. Fica evidente, portanto, que Davi planejou a morte acidental de Urias a fim de proteger a si mesmo. É muito interessante nós entendermos isso, porque quando Deus manda Natã e até Davi, como juiz supremo de Israel, nós sabemos que Davi era rei, era o juiz supremo, com a sua história astuta, o profeta Natã levou Davi a condenar a si mesmo. Então, usando de grande ousadia, Natã transmitiu a mensagem de Deus ao rei: tu és este homem que merece morrer. O maior problema de Davi era a disposição do seu coração. Em meio ao poder e à prosperidade, havia perdido a reverência devida à lei de Deus e usou seu cargo para evitar ser desmascarado. Seu pecado foi primeiramente contra Deus e também contra toda a família de Urias. Quando Davi se reconheceu nesse fato, sua sentença de morte foi anulada e seu relacionamento com Deus plenamente restaurado, como podemos ver mais tarde, quando ele se rendeu numa atitude de confiança e esperança demonstrada por ele, mesmo sobre a disciplina do Senhor. Eu queria, antes de concluir esse áudio, dizer ainda que Deus levou muito a sério o pecado de Davi e disse para ele que a espada jamais se afastaria da sua casa. Colheremos o que semeamos. Gálatas 6, 7 e 8 vai nos garantir isso. Davi não padeceria nas mãos de inimigos externos, já que ele tinha traído e violado os da sua própria casa, a casa ou a família do Senhor, e violado de uma forma terrível, ele sofreria também de igual modo as consequências das suas decisões e dos seus pecados. O pastor Russell Shedd, no seu livro, na sua Bíblia de estudo, ele lista as consequências que Deus enviou. A morte da criança, desse primeiro momento que Davi se relacionou com Betseba, essa criança morreu. E a vergonha do incesto depois dos filhos Tamar e Amon. Depois também a morte do próprio Amon pelo outro filho de Davi, o Absalão. Depois, Absalão, não só tomou o trono, como coabitou com as concubinas de Davi, e nós também tivemos a morte trágica de Absalão, quando Davi não pôde chorar a morte do seu próprio filho e teve que realmente engolir todas essas tragédias, porque a consequência do seu pecado se aplica o que diz o versículo 10. A espada nunca se afastará de sua família. Deus perdoou o pecado de Davi, mas ele teve que conviver, o próprio Davi teve que conviver com as consequências do seu pecado. Nós precisamos levar isso a sério e entender que pecado tem consequência. Nós precisamos temer a Deus, amar a Deus e levar uma vida limpa e reta diante dele. Que Deus nos abençoe. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Tem perdão, mas também tem consequência daquilo que a gente planta. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa, pois, a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.